Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e bendizemos o seu nome, porque como uma brisa suave, refrescante, ó Deus, a sua palavra vem ao nosso coração. E essa palavra, Senhor, ela transforma a nossa vida. Essa palavra nos dá direção, orientação, ela norteia as nossas vidas. Ó Pai, ela é a coisa mais importante da nossa vida. Senhor, coloca isso como algo prioritário em nosso coração. Faça isso, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos incline para a sua verdade, para a sua palavra. Deus, eu quero te agradecer, fala ao nosso coração, fala as nossas vidas, nós precisamos dessa orientação do Senhor. E que não seja eu, mas seja sim o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então aqui nós temos esse texto de Paulo. Quando eu estava lá em casa hoje, a Beatriz perguntou assim: tio, o que o senhor vai pregar? Aí eu falei sim, que era a palavra de Deus. Aí ela falou assim: então, mas o senhor vai falar de Paulo, né? Aí eu falei: eu creio que sim. Mas aqui é mais um texto onde Deus usa o apóstolo Paulo para expressar, através da oração, aos nossos corações, uma palavra que foi dita, uma oração que foi feita há tantos anos atrás e que nos abençoa. Imagine só essa oração que ela passa dias, meses, anos e até milênios. E essa palavra, ela se torna real ao nosso dia a dia. E Paulo aprendeu a orar. Paulo, ele alicerçou a sua vida, ele alicerçou a sua caminhada, o seu ministério, todo na oração. Não faltou oração para Paulo. Paulo ali, em momentos difíceis, momentos de alegria também, que eu penso, a alegria pela igreja era tamanha, mas quantos momentos difíceis que Paulo teve. A Bíblia relata que em momentos de cadeias, de prisões, de açoites, de perigos de morte, quase morrendo afogado, então, tantos perigos, mas sendo alicerçado pela palavra e pela oração, e orando sem cessar, a todos os momentos. Ali nós podemos, quantas outras pessoas da Bíblia que oraram, Moisés,
Ana, Jeremias, Isaías, quantos? Elias. E a Bíblia fala assim que Elias foi um homem igual a nós, com os mesmos problemas, com os mesmos sentimentos. Era um homem que orava. E nós estamos aqui hoje, buscando também sermos alicerçados por essa palavra, por uma vida de oração. Irmãos, e nós somos atribulados por diversas formas e maneiras. Quantas guerras, doenças, lutas diárias, preocupações na família, no trabalho, preocupação com uma pessoa, preocupação com a igreja, preocupação com o nosso país. E todas essas coisas vêm querendo solapar, abafar a nossa oração, chegando ao ponto de que, em determinado momento, nós perdemos até a força para orar. Em determinado momento, nós perdemos a vontade de orar. Então, e tudo isso tem influência sobre as nossas vidas. Nós passamos aí por tantas coisas, lembrando aí da pandemia, que é um poder, foi esse poder da pandemia. O que foi ver isso? Passar por isso? Quantas dores? O que é passar por uma separação? O que é passar por um problema de saúde na família? O que é passar por notícias ruins? Tudo isso parece que são poderes que vêm sobre nós para poder nos prejudicar, para poder nos desanimar, para poder nos fazer desistir. Mas não existe nenhum outro poder na face da terra que seja maior do que o poder da oração. O poder da oração é infinitamente maior do que todas essas coisas. Nós podemos passar por tudo isso. Nós podemos ser vencedores em Jesus Cristo, através do poder da oração. Nós podemos ter comunhão com Cristo e dar um bom testemunho pelo poder da oração. E Deus fala conosco através da oração. Então, a oração muda a história de uma nação. A oração muda a história de uma cidade. A oração muda a história de uma família. A oração muda a história, a minha história, a sua história. Ela dá um rumo para as nossas vidas, porque orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Ele, é falar com Ele, é dialogar com Ele, é você falar e também você ouvir. E você fala, ou você espera Ele falar ao seu coração. Mas o poder da oração é infinitamente maior do que todo e qualquer problema que você já passou, está passando ou há de passar. A oração nos fortalece, a oração nos renova, a oração, ela é o resultado, ela é o caminho para uma vida de comunhão com o Senhor. É a oração. Qual é o problema nosso? O problema nosso, meus irmãos, é que, por mais que nós estamos orando, e louvado seja Deus, mas ainda falta muito. Podemos orar mais. O problema nosso, muitas vezes, é que nem sempre a oração que nós fazemos e queremos um resultado, esse resultado não chega na hora que nós queremos, porque Deus tem um tempo, Deus tem um preparo. Muitas vezes nós pedimos uma bênção e temos que estar preparados para a bênção. Aí tem um tempo que Deus nos prepara para receber a bênção. E se nós formos igual
iguais meninos inconstantes, querendo a bênção rápida demais, nós podemos perder a bênção e achar que a culpa é até de Deus. Nós queremos muitas vezes resultados rápidos, porque o mundo hoje é muito rápido. Quem muda a história de um país não são os políticos, não é o nosso voto, mas é o poder de Deus através da oração. E o poder da oração, ele é exercido por nós, pela Igreja de Cristo Jesus. Então a oração é para um Deus vivo, um Deus que se apresenta, um Deus que fala, um Deus que participa das nossas vidas, um Deus que faz parte das nossas vidas, um Deus que eu gosto de falar que Deus gosta de se relacionar conosco, Ele quer se inteirar da nossa vida. Lá no Salmo 42, versículo A, Salmo 42, versículo 2, a parte A, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vede, irmãos, outro salmo, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau, infiel, que se aparte de um Deus vivo. Deus é vivo. Deus existe. Pedi permissão ao Luiz Fernando para contar um breve testemunho. Ele, na sua composição ali, e Deus querendo se apresentar para ele pensando sobre a existência de Deus, se Deus existe, se Ele não existe. Eu lembro quando ele estava lá conosco, né, hoje ele está em São Paulo, está aqui conosco hoje, mas ele mora em São Paulo, mas ele assistia uns programas sobre o cosmo, sobre a existência do mundo, e ele ficava muito ligado, ele era expert nessas programações. Mas um dia, ele estava lá em São Paulo, e eles têm uma cachorrinha. Irmãos, vocês verem a simplicidade de Deus. Lá eles têm uma cachorrinha, que toda vez que ia viajar, tinha que levar a cachorra. E toda vez que essa cachorra entrava dentro do carro para viajar, ela vomitava. E fazia aquele peteco dentro do carro. Então era um momento assim de estresse na viagem. Aí um dia, ele pegou e falou assim: Deus, se o Senhor existe, nós vamos fazer essa viagem, e essa cachorra não vai vomitar. E a cachorra entrou dentro do carro, irmãos, andou foi muitos quilômetros, e a cachorra não vomitou. Eu fico assim pensando na simplicidade de Deus, de Deus podia falar assim: agora eu tenho que provar que eu existo, se um cachorro vai vomitar ou não. Eu fiz tantas coisas, tantas maravilhas, quantas coisas eu fiz, eu criei, agora eu tenho que provar para o rapaz que eu existo, ou começar a me apresentar para ele, porque a cachorra não vai vomitar. Mas, como é da minha característica de Deus, misericordioso, eu vou começar a me apresentar para ele, mostrando que essa cachorra não vai vomitar. Aí depois ele me contou esse negócio, e eu falei: e aí? Naquele dia, eu comecei a acreditar que Deus existia. Eu falei: louvado seja Deus. Irmãos, o que Deus faz através da oração, o que Deus move, sabe aquele problema? É esse aí mesmo que você está pensando. Vai resolver na oração, irmãos.
Sabe aquela causa. Paulo aqui fala: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. É na oração. É essa causa, que eu não sei qual é, que é a sua, mas eu sei das minhas, e sei um pouco lá de casa, é na oração. É conversando com Deus, é criando intimidade com Ele, é esperando nele, é colocando diante dele as suas súplicas, suas orações com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar as nossas vidas em Jesus Cristo. Então Deus, Ele move, Ele cria, Ele sustenta, Ele renova, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, é através da oração. É oração, irmãos. Nós precisamos orar, nós precisamos andar orando, nós precisamos pensar orando, nós precisamos respirar orando. Ninguém precisa ensinar alguém a respirar, a não ser que tal pessoa tenha alguma disfunção. Então, da mesma forma que é algo natural na vida de uma pessoa o respirar, a oração deve ser algo natural na nossa vida, de andar orando. E é impossível quantificar o poder da oração em toda a história. É impossível quantificar o poder de Deus da oração que já aconteceu na sua vida. Esses dias essa semana eu fiquei pensando e lembrando, que eu me lembre das primeiras pessoas da minha família que se converteram a Cristo, foi eu. Da parte da minha mãe, foi uma tia minha, foi tudo assim quase que ao mesmo tempo. Mas eu não tenho muitas informações dos meus avós, dos meus tataravós. A informação que eu tenho é que eles não eram cristãos. Mas eu fiquei pensando, e antes deles? Talvez na história dos meus antepassados, dos seus, já houveram pessoas que oraram por vocês. Em um determinado momento, isso dos meus avós, dos meus bisavós, talvez isso foi esquecido, mas o poder da oração, ele veio e se cumpriu na minha vida, se cumpriu na sua vida. Então não tem como quantificar esse poder da oração que Deus faz através de uma pessoa. Uma vez uma menina chegou em mim e falou assim: pastor, ora por mim. Aí eu fui, minha cabeça está doendo demais, eu fui lá e orei por ela. E depois que ela olhou para mim, ela era pequenininha assim, e ela olhou para mim e falou assim: a minha dor de cabeça passou. Aí eu falei: poxa. Uma vez, nós fomos num culto, o pastor Otílio estava, aí chegou um rapaz e falou assim: eu preciso de emprego, pastor. Eu gostaria que o senhor orasse por mim. Aí o pastor Otílio orou pelo rapaz. E ele, no dia seguinte, ele arrumou um emprego. Aí eu falei, aí isso foi numa quarta-feira. Numa outra quarta-feira, o pastor Otílio não foi, aí eu que fui nesse culto. Aí esse rapaz que recebeu o emprego, levou um outro menino, que estava desempregado. Aí ele chegou lá e falou assim: pastor, eu queria que você orasse por mim. Eu arrumei emprego. Falei: rapaz, é mesmo? Arrumei, no outro dia, já arrumei emprego. Agora está aqui meu colega querendo arrumar emprego. Aí eu, rapaz, assim, pastor Otílio não está aqui não. Mas eu vou te falar um negócio, o seu foi rápido, eu não prometo assim que vai ser rápido não. Aí eu orei por ele. Irmãos, pasmem, no outro dia o menino arrumou emprego. Aí eu fiquei assim pensando, será que vai fazer fila aqui, nos cultos, aqui em Aparecida?
Então Deus responde às orações, Deus se relaciona através das orações, em cada lar, em cada vida, em cada cidade, em cada estado, em cada país. Então é impossível quantificar o que Deus faz na história através da oração, mas é certo que Deus ouve a oração do justo, é certo que Deus ouve a sua oração, é certo, irmãos, é certo, isso é verdade, confia nisso, acredita nisso, que Deus ouve a sua oração. A oração é um sinal de intimidade e comunhão com Deus. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Aí, qual tem sido as nossas causas? Qual é a causa que você tem se colocado em oração? Qual é a causa? Qual é o tempo? Qual é a intensidade, a vontade, o desejo, a persistência, a perseverança, a fé, a certeza que nós nos temos colocado de joelhos diante do Pai? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quais são as nossas causas? E qual é o teor das nossas orações? Qual é o teor? Quais são os ingredientes que estão aí dentro das nossas orações? Paulo, irmãos, se nós tivéssemos pelo menos passar 10% das coisas que Paulo passou, como seria as nossas orações? O que viria primeiramente como lembrança para as nossas orações? Paulo aqui, irmãos, tinha tanta coisa para orar. Qual era a condição dele? Condição de prisão, condição de açoites, condição de saber que ele ia morrer. Aí ele pega e ele fala assim, no capítulo 3 aí ainda, no versículo 1, ele fala: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Olha o teor da oração dele. No versículo 15, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito do homem interior, a fim de que habite em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o teor. Eu fico assim, impressionado, é que na condição que ele estava, ele fazia um tipo de oração dessa para os irmãos que estavam lá fora, que o Senhor conceda a vocês um coração arraigado, alicerçado, firmado em Jesus Cristo. Ele podia orar, irmãos, eu quero escrever para vocês, porque eu estou sofrendo demais, a minha dor está grande. Ele podia potencializar, irmãos, isso aqui ao mais grau elevado. Ele podia colocar assim: irmãos, juntem aí dinheiro, irmãos, contratem um advogado, me tira dessa cadeia, eu não aguento mais, eu não entendo o porquê que Deus tem me causado isso a mim. Eu sou um homem de Deus, um homem transformado, eu sou apóstolo, eu sou chamado, eu tenho as credenciais de Cristo, as marcas no meu corpo, mas Senhor, por quê? Mas ele não fala nada disso. E quando ele pede alguma coisa para ele, igual aquela questão lá do espinho na carne, e chega um momento e Deus fala assim para ele: a minha graça te basta. Ele não ficou insistindo.
Ele não ficou lá, mas Senhor, o que é isso? Qual é a nossa postura? Nós nos colocamos diante da mesa do Senhor, agora mesmo, qual foi, e qual tem sido, e qual será no próximo mês a nossa postura de oração diante da mesa do Senhor? Qual é o teor das nossas orações? O que tem preenchido o nosso coração com as nossas orações? Temos intercedido pelas pessoas? Temos orado mais por nós? Que fique isso, meus irmãos, gravado em nosso coração. Quero contar aqui um breve testemunho. Eu quase não sou de ficar contando testemunho. Mas há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa sociedade e meu coração estava assim numa angústia imensa. E eu orando a Deus e pedindo ao Senhor que me desse uma direção, porque eu não queria fazer nada que não fosse de uma orientação, que eu tivesse uma certeza. As circunstâncias mostravam que era para me sair, mas eu queria uma resposta. Aí eu fui no pastor Éder, ele me ajudou, eu até lembro que ele me falou assim: varão, as circunstâncias também elas mostram as coisas. Eu falei: pastor, é verdade. E eu saí ali do gabinete, e eu fiquei assim também pensando, mas eu queria também que o Senhor falasse ao meu coração a respeito disso. Eu tinha um pensamento já de trabalhar em outro lugar, porque eu já tinha recebido um convite, e esse convite é onde eu estou hoje, já há 15 anos, e trabalhando assim com uma pessoa que, o Marcelo, vocês todos conhecem, que é um irmão para mim, conheço ele desde os 11 anos de idade, mas eu queria ter uma certeza daquilo que Deus falasse comigo. E certa vez, a Neuza ali, viu, Neuza? Vou falar de você. A Neuza Gomes, a gente orando, e Deus falou assim. E eu ajoelhei, ela orou, levantei, e ela toda sorridente falou assim: Deus falou que você vai sair de lá. Você pode sair. Aí eu, não, mas eu fiquei alegre. Mas aí ela pegou e falou assim: só que Deus falou que não é agora. Eu falei: não? Mas e aí? É quando? Não, Deus não falou. Quando que é não? Falei: poxa, e eu saí numa tristeza. Aí ela contou para mim que ela foi orar depois e Deus falou assim: não é agora. Aí ela foi insistir e orou de novo. Foi isso, não foi, Neuza? Ela foi orar de novo e Deus falou assim: eu já falei que não é agora. Quando for a hora, eu falo. E nisso, meus irmãos, passaram-se 1 ano e 8 meses. E eu coloquei no meu coração que eu ia só sair quando Deus desse a resposta. E se passaram 1 ano e 8 meses. Aí, nesse momento, Deus usou uma outra pessoa. E falou assim: olha, pode sair. E pode receber o convite. E pode ir ao convite que você recebeu. Irmãos, quando falou isso, o meu coração se alegrou, o medo que eu tinha acabou, sabe? E Deus foi movendo as coisas, e hoje eu vejo que se eu tivesse saído no tempo que eu queria da minha angústia, as coisas tinham sido muito difíceis. Então, meu irmão, minha irmã, persevera na oração e na obediência pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Ouça aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe mais uma vez,
em nome de Jesus.